Yevgeny Prigozhin, chefe dos mercenários Wagner, está presumivelmente morto. Líderes internacionais assumem que o presidente da Rússia será o responsável. Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos entre os 6 países que integrarão os BRICS a partir de janeiro de 2024. Donald Trump deve entregar-se numa prisão na Geórgia. A ex-presidente diz que a acusação de tentar reverter resultados das eleições tem motivação política. Japão começa a descarregar para o Oceano Pacífico parte das águas radioativas tratadas da central nuclear de Fukushima. O chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, é dado como morto após ser confirmado como passageiro identificado num avião que caiu no trajeto entre Moscovo e São Petersburgo. Os corpos das 10 pessoas que seguiam a bordo foram recuperados. Uma publicação num canal afiliado ao grupo Wagner proclamava que Prigozhin era um herói da Rússia, um verdadeiro patriota e que morreu como resultado das ações de traidores da Rússia. O importante comandante dos mercenários, Dmitry Utkin, também terá morrido no acidente. Dados de rastreamento do voo mostraram que o sinal do avião particular onde estava Prigozhin desapareceu repentinamente. Não está claro o que provocou a queda do avião. A televisão estatal russa divulgou a notícia do acidente, citando informações da Agência Federal de Transporte Aéreo. 3 tripulantes, incluindo o piloto, estavam entre os mortos. A última vez que Prigozhin apareceu foi num vídeo divulgado no início desta semana, que teria sido filmado num local não especificado em África. Desde que liderou a rebelião em junho, Prigozhin adotou uma atitude discreta. Entre as reações internacionais, muitos líderes assumem que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será o responsável. Outrora braço direito do presidente Putin, os observadores dizem que Prigozhin poderá ter pago o preço final por ter ousado criticar aqueles que estão no poder. Evan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal, vai continuar preso em Moscovo. Um tribunal russo decidiu prolongar até 30 de novembro a prisão preventiva. O jornalista norte-americano foi preso a 29 de março na cidade de Yekaterinburg, no lado leste dos Montes Urais, acusado de recolher segredos de Estado sobre o complexo industrial militar. Arrisca 20 anos de prisão. Está preso na cadeia de Lefortovo, em Moscovo, conhecida pelas condições difíceis. O Kremlin disse que foi apanhado em flagrante delito, mas não foram apresentadas provas. No início do próximo ano, o grupo formado por 5 economias emergentes, conhecido por BRICS, passará a integrar mais 6 países que se juntam ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Vladimir Putin, sobre quem recai um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional e relacionado com crimes cometidos durante a atual guerra na Ucrânia, foi o único ausente em termos físicos. O presidente russo falou por videoconferência. Aos seus pares, garantiu que o seu país vai continuar a trabalhar para expandir a influência dos BRICS. Thank you, President Putin. Os grandes incêndios florestais que lavram há vários dias no nordeste da Grécia e nos arredores da capital do país obrigaram a novas evacuações na quinta-feira, enquanto os bombeiros lutavam contra ventos fortes num clima seco para controlar as múltiplas frentes. Os fogos florestais provocaram a morte de 20 pessoas na última semana. Just a few kilometers north of Alexandroupoli, you can see how devastating the fire was. Here in this village, there are about 10 houses which have been burned to the ground. There is no way that the people can come back and live here because it's just unlivable. There is no windows left, no roof left. And you can see that even though
the fire has been put out, we still have to wear masks because of all the fumes in the air. It's just so difficult to breathe. And you can see in this way, over the hills, nothing has been left because of the fire. And it seems like nothing could have stopped the fire, because here it's very hot, it's very dry, and it's windy at some moments, which makes, all of these conditions make the flames even bigger and spread even easier. And this is a situation like in 80% of the territory here in Greece, because of the wind. The fumes are spread throughout the country as far as 950 kilometers to the southwest, reaching some Italian islands, which it's very difficult to breathe. And some beachgoers, when they go to the beach, when they lay to sunbathe, when they see up, they see ash coming from the sky. And in this direction, over the hill in the mountains, is the bodies where 18 illegal immigrants were found dead. They were coming in through Turkey. They swam over the river. They came here. And when immigrants come to Europe, they don't have any documents. They don't have any money. They don't have phones. So they were not able to call anyone and ask for help. So they were buried alive. And a spokesperson from the fire brigade in Alexandroupolis says that this number could be even greater. So they are still trying to extinguish the fire. We can hear helicopters up in the air. They are trying to extinguish as much fire as possible, but we will stay on the ground and cover this devastation, which has covered more than 400,000 acres here in Greece. Violência, polícia, sirenes, ambulâncias e mais vítimas das armas de fogo. Um tiroteio num bar de motociclistas em Trabuco Canyon, nos Estados Unidos, provocou pelo menos 4 mortos e 5 feridos. O agressor, um ex-polícia que fez disparos durante uma discussão com a esposa, acabou por ser baleado e morto por polícias. Até agora, neste ano, ocorreram mais de 640 tiroteios em massa nos Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve entregar-se na prisão do condado de Fulton, em Atlanta. Trump enfrenta 13 acusações, incluindo extorsão e interferência eleitoral, ligada à eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia. Trump nega qualquer irregularidade e diz que as acusações têm motivação política. Entretanto, o ex-advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, é um dos 18 correios que começaram a entregar-se. Giuliani foi preso sob acusação de subversão eleitoral e depois libertado sob fiança. I am very, very honored to be involved in this case, because this case is a fight for our way of life. This indictment is a travesty. It's an attack on not just me, not just President Trump, not just the people in this indictment, some of whom I don't even know. This is an attack on the American people. O caso da Geórgia é o mais recente de uma série de acusações criminais movidas contra Trump. O ex-presidente enfrenta 78 acusações em 3 outros casos criminais, incluindo uma investigação sobre a suposta utilização indevida de documentos confidenciais. Ausente, mas sempre presente, Donald Trump não participou no primeiro debate das primárias republicanas para a corrida presidencial de 2024. O ex-presidente tinha invocado a presidência bem-sucedida para justificar a ausência e disse estar em vantagem nas sondagens. Sem surpresas, os rivais falaram sobre Trump e as acusações que sobre ele pendem, mas também deixaram críticas a Biden, falaram sobre a guerra na Ucrânia, a imigração ou a China. Ron DeSantis, o governador da Flórida, foi o protagonista do debate. 1,3 milhões de toneladas de água radioativa tratada e armazenada com capacidade para encher 500 piscinas olímpicas. O Japão começou a descarregar para o Oceano Pacífico parte das águas vindas da central nuclear de Fukushima. Estão armazenadas desde o acidente de março de 2011.
A decisão conta com o aval da Agência Internacional de Energia Atómica, mas não convence, por exemplo, os pescadores da região que temem o impacto na vida económica. A Greenpeace diz que o processo de filtragem tem falhas e que se dispersará pelo mar uma grande quantidade de material radioativo nas próximas décadas. A decisão também está a ser criticada pela China, que acusa o Japão de ser extremamente egoísta. As autoridades alfandegárias chinesas proibiram a entrada no país de alimentos do mar vindos do Japão. O argumento usado para despejar a água no oceano é de que já não havia mais espaço para a armazenar. No Zimbábue foi prolongada por mais um dia a votação das eleições presidenciais. A afluência às urnas foi maior do que o previsto, o que levou à extensão do escrutínio. A situação económica que se tem vindo a agravar, a par de uma inflação galopante, são alguns dos elementos que mais pesam na decisão dos eleitores, que escolhem entre o presidente cessante Emmerson Mnangagwa e o rival Nelson Chamisa. O governo alemão adotou um projeto de lei para tornar mais fácil para pessoas transexuais, intersexuais e não binárias mudarem o seu nome e género em documentos oficiais. O projeto sobre autodeterminação de género ainda tem de ser submetido ao Parlamento. Caso seja aprovado, os adultos poderão mudar o nome e o género preenchendo uma declaração nos cartórios sem maiores formalidades. Esta era uma medida há muito reivindicada pela comunidade LGBTQ+.